Ele tem 29 anos, faz um mês que assumiu como gerente de uma empresa, chega ao pronto-socorro e diz à equipe de saúde que a mulher dele não é a mulher dele. Ela é uma agente da Agência Nacional de Inteligência. Ele está agressivo, ele está irritado, desconfiado, fala rápido. Ele usa gírias que não combinam com o nível de instrução dele. E a esposa diz que ele nunca teve nada parecido com isso, mas que ele sabe que tem alguém da família que tem alguma coisa assim. Ele não dorme faz uma semana e você propõe uma internação. Ele recusa, diz que tem agentes esperando ele dentro do hospital, ele não vai entrar. E esse é o caso de abertura do livro do Eknik. Dilemas éticos em psiquiatria. E é por onde eu quero começar essa série. Esse caso 1 traz alguns detalhes que importam muito. Um homem de 29 anos, primeiro mês como gerente, função nova, exigência alta, sem histórico psiquiátrico prévio, com possível histórico familiar positivo, sem histórico de uso de substâncias, trabalhou num ritmo pesado, dormiu muito mal nos últimos dias e foi nesse contexto que veio a primeira crise, ou o primeiro surto, como as pessoas falam. E a apresentação no pronto-socorro é de um episódio psicótico clássico, agudo, que surgiu aí de uma hora para outra. Principalmente fundamentado na crença de algo que não é real, de uma realidade que não está compartilhada. E o delírio principal é o da esposa não ser a esposa, ser uma infiltrada da inteligência nacional. Ele acredita nisso, com extrema convicção. E acredita também que tem agente esperando ele dentro do hospital, por isso que ele não vai entrar. Então a gente tem aqui uma recusa da internação, a esposa autoriza a internação e a lei do Brasil permite que a esposa autorize uma internação contra a vontade do paciente. E aí a gente tem no Brasil, também previsto em lei, 3 modalidades de internação: a voluntária, quando o paciente consente, a involuntária, que é contra a vontade do paciente, quando o familiar autoriza, e daí a gente tem uma obrigação de comunicar ao Ministério Público em até 72 horas de que está sendo realizada essa internação involuntária, e essa exigência também está prevista em lei, e a internação compulsória, que é judicial, o juiz mandou, a gente interna. E nesse nosso contexto seria a questão da internação involuntária. A lei permite, a bioética complica. E a bioética que eu quero falar hoje. A primeira coisa que precisa ser dita sobre esse caso é o seguinte: a boa e velha pergunta, internar ou não internar? Aqui a gente entende que existe um critério de internação para garantir a segurança dele, para garantir o tratamento dele. Ele não tem nem crítica de que ele está adoecido. Ele precisa desse tratamento para que esse risco não escalone. Ele já está irritado, ele está agressivo. Isso pode escalonar para uma agressão contra a própria esposa. Ele está desconfiado dela. E aqui nesse caso ele não recusa porque ele desconfia da medicina, porque ele pesou riscos e benefícios e acha que ele prefere fazer o tratamento em casa. Não. Ele recusa porque ele está psicótico e acredita que tem agentes esperando ele dentro do hospital. A recusa é um sintoma da mesma coisa que justifica a internação. E isso muda um pouco a pergunta que a gente tem que fazer, não é mais internar ou não internar. Agora a gente está pesando autonomia contra beneficência. A gente está perguntando o que conta como recusa autônoma, quando o conteúdo da recusa é parte do quadro psicótico. Essa é a pergunta verdadeira desse caso. E é ela que vai estruturar essa nossa discussão. Dentro desse livro, os autores trabalham a bioética baseada nos princípios clássicos da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Lembrando que é beneficência, não maleficência, não ciência. E a tensão central desse caso é entre os dois primeiros. A autonomia diz respeito à recusa do paciente. Ele está dizendo que ele não quer ser internado. Mas a beneficência diz haja no melhor interesse dele. O quadro é grave. Há sinais de impulsividade, um delírio paranoide ativo. E o desfecho sem tratamento pode ser o pior possível. O terceiro ponto que o livro também traz é que a relação já não é mais aqui entre a esposa e o paciente, mas sim entre o paciente, a esposa e o psiquiatra. E essa relação triádica que a gente vai tentar destrinchar agora. Os autores fazem um movimento importante aqui. Eles invocam um conceito que vem da tradição utilitarista, o duty to protect, o dever de proteger. Não é só o dever de respeitar o paciente, é o dever de proteger ele e o entorno do dano previsível. E eles argumentam com razão que, no caso em questão, esse dever se aplica, mesmo sem perigo imediato. Não tem arma na mão, não tem tentativa em curso, há um risco previsível de escalada, dado o conteúdo do delírio dele sobre a esposa. E aqui, os autores dos 4 princípios clássicos da bioética são frequentemente mal lidos, porque os princípios eles não são absolutos. Eles não são é isso e pronto. Eles entram em tensão. E a ponderação tem que ser caso a caso, porque não tem uma hierarquia fixa. O que vale mais, a autonomia ou a beneficência? O que a gente vai escolher? O que a gente vai preferir aqui? Mas não existe uma regra absoluta, tem que ser avaliado individualmente.
E aí eu queria parar para dizer uma coisa que diferencia esse caso de qualquer dilema parecido em outras especialidades, tá? Imagina que ao invés de um paciente psiquiátrico, fosse um paciente oncológico, câncer de pulmão avançado, e ele recusa a quimioterapia. E a esposa diz que ele deveria fazer. E o oncologista faz o quê? Ele honra a recusa do paciente, sem hesitar. Por quê? Porque o câncer, nesse caso, não prejudicou a faculdade mental que faz com que ele avalie essa questão de fazer ou não quimioterapia. A doença está no pulmão, o decisor dele está intacto. Na psiquiatria, em quadros agudos desse tipo, isso não é uma verdade. E esse livro, até no próximo caso, traz uma distinção que é extremamente útil aqui também. É a distinção entre dois conceitos que costumam ser muito confundidos. A capacidade de avaliar a realidade, em inglês eles usam reality judgment, como a habilidade de distinguir o que está acontecendo dentro da cabeça, da nossa cabeça, e o que está acontecendo no mundo, diferenciar pensamento, fantasia, realidade, ação. Isso é uma capacidade. E tem a capacidade decisória, decision making capacity, é o termo que eles usam. Ela é mais ampla. Ela tem 4 componentes: compreensão, apreciação, raciocínio e expressão de uma escolha. E esse é um modelo dos anos 90, que foi estudado e trazido ali nos anos 90, e a pegadinha é que o reality judgment é o pré-requisito do decision making capacity. Se você não consegue distinguir a realidade de delírio, você não tem como conseguir raciocinar adequadamente sobre uma decisão de tratamento. Mas o contrário não vale. Você pode ter reality judgment preservado e ainda ter capacidade decisória comprometida, por exemplo, numa intoxicação, num quadro demencial, enfim, diversos fatores que comprometem aí o decision making, mas não o reality judgment. E também isso é genérico, tá? Tem caso a caso. O paciente acredita que a esposa é uma agente secreta. Isso já compromete a base de qualquer decisão dele sobre o tratamento. Ele não está recusando um plano de cuidado. Ele está fugindo de agentes imaginários. E agora eu quero tocar numa camada desse caso que o livro não destrincha. E que para mim é o que torna esse caso muito interessante. A esposa que vai assinar pela internação involuntária é a mesma esposa que está dentro do delírio do paciente. Isso é muito frequente, tá, gente? Dentro do contexto hospitalar. Ela é, na cabeça dele, naquele momento, a agente da inteligência, que pode estar indo contra ele de alguma forma. E é ela que vai consentir pela hospitalização que ele recusa. Pensa o peso disso. Ela vai assinar com pavor. Vai assinar amando. Vai assinar sabendo que o marido, naquele momento, odeia ela com convicção delirante. E vai carregar isso pro resto da vida. Quando ele estabilizar e for inevitavelmente conversar com ela sobre o que aconteceu, essa cena vai precisar ser reabilitada junto, dentro desse casal. Tem um conceito da biótica contemporânea que é o da autonomia relacional. A ideia é que a autonomia não habita um indivíduo isolado, soberano, mas sim uma rede de vínculos, de cuidado, de confiança. A esposa não é uma terceira pessoa decidindo sobre o paciente. Ela é parte do tecido onde a vida desse paciente acontece. Quando o psiquiatra trata a esposa somente como uma decisora substituta, e aí o termo que eles usam, surrogate decision maker, ele perde o caso. A esposa é também paciente do plano terapêutico, no sentido mais amplo possível. Ela precisa de escuta, precisa de explicação, precisa de apoio, porque ela vai ter medo de bancar essa decisão. E a literatura mostra um viés conhecido: as famílias tendem ao excesso protetivo. Decidem rápido demais ou lento demais, com afeto demais ou com medo demais ou com culpa demais. Não é defeito moral da família, é amor com pavor. Mas é o nosso trabalho segurar essa esposa também. E aí o que você vai fazer num plantão de quinta-feira às 4 da manhã, quando esse paciente foi trazido ou pela família ou pelo SAMU? Você vai ter que tomar uma decisão. Clinicamente, ele tem indicação de internação. É um paciente que tem prejuízo da crítica da morbidez dele, ele não tem noção de que ele está doente. E é uma doença que pode colocar a esposa dele em risco, porque ele está ficando progressivamente mais agressivo com ela por achar que ela é outra pessoa. É um paciente que, por ele não saber que ele está doente ou não entender que ele está doente, ele recusa tratamento ambulatorial. Supondo que já aconteceu tudo isso. Recusar tratamento ambulatorial é oferecer o tratamento fora do ambiente hospitalar, num consultório, num CAPS, em qualquer contexto de ambulatório. Não é a internação, não é o contexto hospitalar.
Nesses casos, 99,99% das vezes, mas não sempre, o paciente, por não entender que ele está doente, ele não aceita o tratamento. E a recusa do tratamento, do tratamento ambulatorial é um dos critérios previstos para internação em psiquiatria. Então, existe essa recusa, existe esse risco de escalonamento para agressão num paciente que recusa o tratamento, existe uma falta de crítica em relação ao que está acontecendo, apesar de ele estar vigio e consciente, conseguindo conversar normalmente, né? Bom, essas indicações de internação, elas são bem consolidadas. A gente não fica pensando, elucubrando diversas indicações. Não. Tem uma lista suspensa no site do Ministério Público, em que a gente seleciona, dá um checkzinho ali, em qual que é a indicação no caso em questão. O que justifica a internação e o que justifica a involuntariedade. E aí faz nesta comunicação esta justificativa e falar por isso que eu estou internando ele. Então, a gente fez a avaliação clínica, tem indicação de internação e indicação de internação voluntária. Motiva, orienta, educa essa esposa, tenta tirar uma angústia dela para que ela banque essa internação contra a vontade do paciente e documenta tudo isso que foi avaliado, tudo isso que foi pensado. Em situações assim, a gente tem que entender que internar à força ou involuntariamente pode ser uma violência, se não for bem fundamentado, mas não internar pode ser uma negligência. E esse é o nosso ofício, sem fugir de nenhum dos extremos. Espero que esse vídeo de hoje tenha sido interessante para você de alguma forma e agregue a sua reflexão. E eu te vejo no próximo caso.